podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Finalmente chegou a vez de falar de engenharia. E no episódio de hoje o papo é mais especificamente sobre engenharia elétrica. Quem está aqui comigo é o Wellington de Lima Júnior, que é engenheiro eletricista, e o João Vitor Frois, que está no 10º semestre do curso de engenharia elétrica. Ele já vai se formar e daqui a pouco só falta entregar o TCC. Ó que beleza. Bem-vindo, Wellington. Conta aí por que você escolheu o curso de engenharia elétrica e a sua trajetória profissional desde a época da faculdade. Eu comecei assim, tive muito a influência do meu pai. Então, meu pai era um cara que era apaixonado principalmente por esportes de velocidade, de todos os tipos. Então, o automobilismo era uma coisa assim que estava no sangue. Meu pai tinha uma oficina quando eu era gurizão, assim, que, caramba, isso é sensacional. Para mim era maravilhoso esse ambiente. E eu cresci vendo isso e compartilhando dessa ideia. Então, eu acho que começou ali essa ideia de tecnologia e de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento manual, assim, eu gostava muito, sempre gostei muito dessas técnicas e de criar as coisas. E uma vez, eu me recordo que eu fui com meu avô visitar a usina de Itaipu. E aquilo para mim foi algo assim, caramba, velho. Eu lembro que eu conversei, tive contato com os engenheiros de lá. E aquilo para mim foi maravilhoso, assim. Falei, cara, o que eu preciso talvez para me aproximar desse mundo de tecnologia, que no fim, quando eu era criança também, os meus brinquedos, isso tá muito próximo do que a gente conversou. A gente não, que você conversou com um cara de ciência da computação, né, se eu não me engano, que antigamente os brinquedos eram, eu mexia com eletrônica, meu brinquedo, minha diversão era fazer projetos, entendeu? E eu também peguei essa fase de ir na banca e comprar uns projetos de eletrônica e fazer funcionar. Isso para mim era sensacional. E eu desmontava os carrinhos que eu tinha e tentava montar. Eu sempre gostei bastante, então, dessa parte de engenharia mecânica, que era a área do meu pai, de motores e de desenvolvimento. E eu percebi que eu também gostava de ouvir as pessoas. Eu gosto de história, sempre gostei muito de história, de ler livros. Isso é o que desenvolve o meu lado criativo. E eu estou dando uma volta aqui porque eu sinto que, no fim, a engenharia elétrica acaba me proporcionando isso. Hoje eu trabalho numa empresa que me proporciona 2 a 3 viagens anuais para outros lugares, a gente tem treinamento fora do país, e lá eu consigo ter esse contato com outras culturas, outras pessoas. Eu sempre gostei também de línguas, então era uma coisa que eu sempre... Foi a primeira coisa que eu coloquei na cabeça cara, para eu me aproximar de outras culturas e outras pessoas, eu preciso, no mínimo, tentar me comunicar na língua nativa e tal. Isso é uma coisa que sempre me despertou interesse. Então, morei na Alemanha, estudei francês, inglês, estou fazendo espanhol, que é algo também que está desenvolvendo e está super legal, assim. Então, a engenharia elétrica me proporcionou tudo isso, porque eu queria algo que, ao mesmo tempo, me trouxesse esse contato com as pessoas, aliado à parte de tecnologia, de desenvolvimento, e tanto de hardware, de computador e de redes, mas é uma área muito ampla. Fui para a elétrica por isso, por querer pegar um leque maior. Aí isso tá envolvido tanto a parte de geração e transmissão de energia, que eu já trabalhei com isso, que achei sensacional. Hoje eu trabalho numa empresa alemã de máquinas de diagnóstico por imagem, então eu trabalho com ressonância magnética, tomografia computadorizada, que são áreas totalmente distintas, mas que a universidade e o curso de engenharia elétrica me deu essas ferramentas, essa base para poder trabalhar em diferentes áreas e em diferentes momentos da vida. E você, João, como que você foi parar no curso de engenharia elétrica? É um pouquinho complicado, que eu lembro até hoje, que eu ganhei pela primeira vez um computador lá, uns 10 anos de idade, e eu
sempre quis, assim, tipo, entender como que funcionava aquele computador, tanto na parte de hardware quanto no software. Então, eu aprendi o Word, Excel. Depois de um tempo, aprendi a mexer mesmo dentro do hardware, no caso. Lembro até hoje que eu torcia para o meu computador parar de funcionar justamente por tentar ter a oportunidade de caçar alguma coisa nele, mexer. Só que, conforme eu foi o passar do tempo, eu tive a oportunidade de fazer um técnico em informática que tinha uma ênfase em programação, e eu fiz durante o ensino médio. Nossa, eu descobri que lá eu não tinha nenhuma afinidade com programação, porque meu curso era voltado à programação, que era bizarro, porque, nossa, a minha vida inteira eu queria engenharia da computação, mas quando eu lido com o primeiro assunto assim que cai quando a gente vai para a engenharia da computação, que é normalmente engenharia, ciências que seja, mas é a parte de lógica, né? De fazer os softwares e desenvolver esses programas. E eu não tinha uma afinidade, eu sempre apresentava uma dificuldade de aprendizado em relação à minha turma, porque, nossa, não vai fazer muito sentido eu sair do ensino médio e prestar um vestibular sabendo que eu não vou conseguir aproveitar tanto quanto as outras pessoas da minha turma. Então eu fiquei naquele limbo, nossa, o que eu faço? Aí apareceu um curso de aprendizagem industrial do Senai, de eletricista de manutenção, que era meio período na empresa e meio período de aprendizado, né? Tipo, você aprendia a profissão ao mesmo tempo que exercia. Achei interessante, falei, por que não? Vou ganhar dinheiro, e nesses 2 anos que eu estou fazendo o curso, eu vou me decidindo, né? Só que aí veio a calhar que na primeira semana que eu comecei a trabalhar, eu lembro até hoje, que os eletricistas, eles precisavam fazer uma transferência de linha. E nisso ocorreu o arco elétrico, que é uma espécie de raio que vai de uma ponta a ponta das esferas, justamente por conta da tensão, né, elétrica da linha ser tão alta que quebra a isolação do ar. Aquilo eu achei fantástico, simplesmente ver aquele fenômeno físico, sabe, de provocar um raio simplesmente sem ter, no caso, as condições atmosféricas, né? Aquilo foi tudo artificial. Me apaixonei, assim, de primeira. Falei, nossa, é isso que eu quero seguir. E eu não mudei minha opinião durante os 2 anos que se seguiu do curso de eletricidade, aprendiz de eletricista de manutenção. Eu cheguei a fazer um curso técnico à noite também, de eletrotécnica, para aprender a fazer projeto na parte industrial. O padrinho meu da empresa chegou a comentar, cara, por que você não faz um curso de engenharia? Eu pensei, por que não, né? Prestei o vestibular e passei no curso de engenharia elétrica da Unesp de Ilha Solteira, né? Agora, no caso, estou terminando, né? Estou fazendo estágio, estou adorando, inclusive, na área, que nem o Wellington falou. É um curso que abre bastante leque, né, de oportunidades, tanto na área de potência, na área de manutenção, de projeto, industrial, residencial, de linha de transmissão. Eu acho muito, muito bacana as verdadeiras opções que eu tenho durante o curso e também no mercado, né? Mas eu acredito que o curso de engenharia elétrica, ele varia muito de universidade para universidade. Existem cursos e universidades que são voltadas mais para o mercado. Se procurar, você vai encontrar engenharia elétrica com ênfase em potência, engenharia elétrica em telecom, engenharia elétrica com ênfase em biomedicina, biomédico, né? Então, no meu caso, na minha universidade, era mais para te dar ferramenta para trabalhar em diversos setores, era algo mais abrangente. Vocês dois mencionaram que tiveram esse background técnico, né? O Wellington gostava de montar os brinquedos dele, também tinha interesse, curiosidade pela área mesmo, por esses assuntos, quando era criança, inclusive. E o João também fez curso técnico, teve a oportunidade de trabalhar na área também antes de entrar na faculdade. Como que é, em geral, no curso? A maioria das pessoas é como vocês, que tinham já esse conhecimento da área e já meio que sabiam que queriam, ou o pessoal, muita gente cai de paraquedas? Tanto eu quanto o João, eu acho que, não diria que exceção, mas não somos a maioria no curso. Eu acho que algumas profissões ainda são romantizadas, assim como medicina, assim como direito, assim como engenharia, são os cursos tradicionais. Então, o cara acaba vendo, cara, eu não me dou bem com medicina, eu, sei lá, direito também não, vou fazer engenharia. O grande problema da engenharia elétrica é que é um curso muito denso, sabe? É um curso na qual a gente possui as matérias de cálculo
na elétrica a gente possui muito mais que nas outras. Não que isso seja melhor ou pior, só é um fato de que existe mais cálculo na engenharia elétrica. Na minha turma houve muitas desistências, e aí a galera meio que fica assim, pulando de engenharia para engenharia, meio que insistindo, tipo, talvez a elétrica não seja porque é muito abstrato, eu preciso de algo mais palpável. Aí o cara pula para mecânica, aí da mecânica o cara pula para civil. E no fim é a engenharia que não combina, né? Mas o cara insiste. Então, na elétrica tem muito disso por ser um negócio muito denso e muito abstrato. E as pessoas, às vezes, até já chegam assim com o fato de cara, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz um curso profissionalizante, eu não tenho um técnico eletrônico, e isso acaba gerando um certo desconforto. Inclusive, eu não acho que isso seja fator determinante ou restritivo para fazer engenharia elétrica. Eu fiz curso de eletrônica, passei por todo esse processo que o João passou, desde adolescente até entrar na graduação. Então aquilo já estava bem internalizado, assim, já estava bem natural para mim, mas não foi um fator assim que, olha, se eu não tivesse isso, eu não teria feito. Eu lembro até hoje que o professor, na primeira aula de introdução à engenharia, ele só perguntou assim: eu só quero fazer uma pesquisa aqui, levantem a mão quem tem curso técnico. Ele nem citou se fez algum curso específico da elétrica, mas só se fez algum curso técnico. 5 levantaram as mãos. Só 5 de uma turma de 40. E aí, se fosse perguntar o que cada uma dessas pessoas cursou, 3 fizeram um técnico específico da elétrica. Mas, obviamente, que nem ele falou, não é um fator determinante, mas por o nosso curso ser bastante abstrato, o que eu acredito que não só a parte matemática puxa, a gente está lidando com coisas que você não vê, você não toca e você não sente. Simplesmente. Campo magnético. Como que você vai explicar para uma pessoa uma coisa que está atraindo? Se você não sente, você não consegue ver e você não consegue tocar. Enquanto na mecânica é mais comum, né? Então, por exemplo, uma peça defeituosa, você consegue ver quando a peça está cisalhando, por exemplo. Tem algo errado lá. Ou então, problemas que vê de física mesmo, de atrito entre peças, a parte da viscosidade de óleos. Ou então, até mesmo na civil, que vê rachaduras, por exemplo, na parede. Então, é algo mais visível. Enquanto na elétrica é tudo assim. A gente calcula, tem que ver se bate no multímetro, por exemplo. A gente projeta. Isso quando você não projeta e faz um negócio, ele queima. Então, ou funciona ou não funciona. E se funcionar, tem a probabilidade do negócio ainda simplesmente parar de funcionar depois. Então, muito assim a engenharia elétrica, né? Bastante abstrato. Então o pessoal tende a desistir. O Wellington comentou dessa questão do curso de engenharia elétrica ter até mais cálculo do que outras engenharias. No episódio de administração aqui do podcast, o pessoal comentou que tem cálculo 1, cálculo 2. Eles disseram que cálculo 1 não chega a ser tão complexo assim, mas que o cálculo 2, o negócio fica já bem mais sério, bem mais difícil, né? Em um curso de engenharia elétrica, que deve ter cálculo 3, 4, pelo que vocês falaram aqui, para conseguir terminar o curso, passar pelos cálculos, qual que é a importância de ter uma base boa nas matérias de exatas ao entrar na faculdade? Quem não tem muita facilidade em matemática, física, vai ter muita dificuldade ao longo do curso? Eu acho que o grande lance é isso. O cara já ter o hábito de estudar. Porque quando a gente entra na elétrica, as coisas não são gradativas, assim. É um negócio até estranho, porque você está em cálculo 1, você acaba utilizando aquela base que talvez você tenha tido no ensino médio, que te ajuda, porém, aí você parte para o cálculo 2, você já vê um negócio que, cara, você nunca viu na sua vida, e é um degrau, assim, muito alto, você fala, cara, onde é que eu tô? O que está acontecendo, entendeu? E aí do cálculo 3 e cálculo 4, você fala, é impossível isso. Eu também sempre fui muito da opinião de inclusão, né? Basicamente, desde que o cara não tenha uma base tão forte no ensino médio de cálculo, eu acho que fica muito a critério da universidade dar esse suporte para o cara. A elétrica, você precisa se dedicar. Não tinha tanto esse hábito de estudar, e isso eu tive que aprender durante a graduação. Então, a disciplina foi dobrada. Assim. O que eu estudava no cursinho, ou o que eu estudava no ensino médio, tripliquei assim na universidade, porque eu tinha que me dedicar, o esforço, eu tinha que compensar talvez aquela base que eu não tinha,
e o cara que também tinha base estava junto comigo, porque ele sabia que se ele não estudasse e se dedicasse, não ia ser o suficiente, entendeu? Eu falo pela elétrica porque eu tenho conhecimento vivido, assim, né? As outras, com certeza, também todo mundo tem que estudar, outros cursos. Volto a falar que não é melhor nem pior, eu só tenho dizendo que a experiência. Eu sou o caso em que eu era o aluno que não tinha notas boas de matemática durante o ensino médio. Ironicamente, eu era o cara das humanas, eu ia muito bem nas matérias de humanas, de história, geografia. Essas matérias, inclusive, eu não estudava. E o quanto eu dedicava em matemática, eu não conseguia os mesmos resultados, né? Sempre era um resultado abaixo. Obviamente, ter uma base matemática para entrar no curso de engenharia é muito bom. Inclusive, vai te salvar muito a pele não ter que revisitar todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem que já era para ser o básico de alguém que está fazendo curso de engenharia. Então, o fato de você só estudar as matérias que você está vendo no momento ajuda pra caramba. Só que no meu caso, eu tive uma trajetória muito longa. Eu peguei o caminho das pedras. Então, eu tinha que tanto compensar o quanto eu não sabia de matemática básica, quanto também dar conta do que eu estava aprendendo naquela hora. E é claro que o fato de eu não ter essa base matemática boa não me impediu também de concluir o curso de engenharia. Tomei reprova? Tomei, 2. Mas, assim, perto de muitas pessoas da minha turma, eu me destaquei bastante, justamente por conta do esforço. Por outro lado, em física já é outra história. Física também era outra matéria que eu não dominava, que é bastante importante no curso de engenharia, mas que eu não tive o sucesso que eu tive em cálculo no primeiro semestre. Então, eu acabei ficando em Física 1, fiz de novo, fiz Física 2, fiquei de exame de Física 2, fiz Física 3, fiz exame de Física 3, mas todas essas eu passei. Então, eu peguei o caminho das pedras mesmo. Eu estudava o triplo e às vezes não conseguia o desempenho esperado, mas uma hora você se acha, né? Você encontra a maneira que você estuda melhor, você vê o ritmo de estudo, o ritmo de aprendizagem, vai tentando técnicas assim de estudo, algumas funcionam, outras não. E é isso, é aprender a estudar. Cada um tem sua forma, cada um do seu jeito, mas todos no final assim que acabam concluindo o curso de engenharia teve esse mesmo trabalho, sendo o 10 da turma em matemática ou sendo o 0 da turma em matemática. Gente, falando dessa dificuldade do curso, mas muita gente no ensino médio nunca reprovou, nunca ficou de recuperação. Para alguém que vai fazer o curso de engenharia elétrica, com certeza vocês acham que vai vivenciar pela primeira vez na vida essa experiência de, putz, reprovei, peguei DP, peguei exame. Isso é esperado também, né? Eu acho que boa parte vai viver, grande maioria vai viver isso. Não diria que é esperado, mas não ficaria surpreso, entendeu? Tipo, ninguém fica surpreso. Caramba, reprovei, velho. Tipo, peguei exame. Sim, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem, vamos começar de novo. Chega uma hora, principalmente do meio do curso para frente, assim, que já passou, as matérias básicas já ficaram para trás, que é estudar ou estudar, não tem mais aquela coisa. Talvez eu consiga, vamos deixar para em cima da hora que vai funcionar. Não, não vai funcionar mais. Então você vai aprendendo isso com o tempo. Nossa, o que eu via de relato, não, mas eu era um aluno 10, mandava muito bem em matemática e física no ensino médio, mas no final peguei 3 reprovação seguida de cálculo. Foi mais normal do que eu imaginei. Eu lembro até que quando eu assisti a primeira aula de física, no mesmo dia eu já estava estudando, já estava revendo o conceito do ensino médio, já para tentar não reprovar. Voltando também, falando a questão do curso de engenharia elétrica ser denso. Existem muitos casos de cursos que o estudante fica lá 4, 5 anos, termina e fala, putz, mas o que eu aprendi, né? Não aprendi nada aqui. No caso do curso de engenharia elétrica, o Wellington é formado há muitos anos já, o João já está praticamente, já passou pelo curso todo. A sensação que fica quando você está concluindo o curso é tipo, tô preparado, tô pronto para trabalhar já, ou fica aquele vaziozinho ainda no fundo? Como que é? Quando eu saí, é claro que você não está pronto para resolver os problemas, principalmente no meu caso, que trabalha com manutenção e problemas de máquinas, né? Mas eu me sentia muito seguro, depois de ter passado todo esse tempo e ter tido toda essa bagagem e essas ferramentas
que me deixavam seguro para agir em diferentes cenários, que talvez eu não tivesse vivido ainda, mas eu já tinha bagagem teórica. Então isso me deu uma tranquilidade muito grande, Oscar. Eu acho que no fim do curso, sim, eu estava realizado e falei, cara, eu não sei, não tenho experiência em algumas áreas, mas tenho certeza que, se depender da parte teórica, eu vou conseguir me virar e conseguir solucionar alguns problemas, claro, em níveis menores e gradativamente maiores e com uma rapidez maior. Mas a universidade e o curso te dá essa possibilidade de ter milhões de ferramentas para utilizar em cenários diferentes e te trazer essa segurança. Então, em alguns momentos, talvez você não tenha aquela habilidade manual, que talvez não tenha sido desenvolvida, mas, cara, você tem uma base teórica muito forte. Para ser uma engenheira ou um engenheiro eletricista, é lógico que você precisa saber lidar com pessoas também, como em qualquer outra profissão, né? Por ser um curso bem de exatas, como vocês trouxeram aqui vários exemplos já, como esse lado de humanas, de relacionamentos interpessoais, comunicação, ele é trabalhado durante os 5 anos de curso? É algo que é abordado ou simplesmente é ignorado nas aulas? Eu acho que essa é a parte que a engenharia ainda falha, sabe? Principalmente a elétrica. O grande problema que a gente tem hoje, não digo hoje, mas desde sempre, mas isso hoje está muito nítido, assim, é o problema de comunicação. A gente não consegue se comunicar com clarezas, assim. E a gente, durante o tempo de graduação, pelo menos desde o meu início até o fim, nunca foi uma preocupação essa. Sair e encontrar um ambiente de trabalho na qual a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter esse convívio, né? Pelo menos na minha graduação, eu não tive nenhum preparo e nenhuma orientação para que isso fosse acontecer. E eu senti muita dificuldade, porque a gente acaba estudando e você acaba, querendo ou não, você fica numa bolha e você acaba entrando numa questão que você acaba esquecendo, você acaba se isentando de todo o processo que está acontecendo lá fora, por um fator talvez de segurança mesmo. Falou, cara, eu preciso me dedicar aqui, eu preciso me concentrar nisso. Eu vejo isso que as empresas hoje que estão nos contratando têm essa preocupação, uma vez que o cliente é muito importante, né? É um número pesado nessa conta, então é uma variável que, cara, não tem como tirar. E esse é o diferencial. Talvez o cara que saia da graduação sabendo se comunicar e sabendo passar aquilo que talvez tenha tido durante 5, 6 anos, esse vai ser um cara bem sucedido, assim, sabe? Uma outra dica, que é uma coisa que a gente não é estimulado a leitura durante a graduação, a gente é muito técnico e muito cálculo, porém não tem esse estímulo. Eu não tinha o hábito de leitura durante o meu ensino médio, passei a ter durante a graduação, que eu vi que isso era muito importante para mim, e isso me ajudou demais, cara. Em toda a graduação, eu fiz 5 apresentações em grupo. Só. Em toda a graduação. 5 anos, só fazendo conta, só fazendo prova, só decorando conceito, mas nem um pouco trabalhado no sentido assim, da comunicação, que eu acho um absurdo. É extremamente importante saber se comunicar, lidar com essas situações onde você vai passar as informações para um cliente, por exemplo, se comunicar com o seu gestor, ou então atender, por exemplo, principalmente quem vai trabalhar em vendas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente peca muito no nosso curso. Pra você ter uma ideia, eu era bastante tímido, tinha dificuldade de passar uma ideia, travava muitas vezes na hora de perguntar, às vezes eu suava frio por simplesmente expor minha ideia. Tinha medo, por exemplo, de quando chegava atividades de inglês, de falar inglês. Não que eu não sabia, mas porque eu tinha vergonha de falar, simplesmente. E aí eu percebi que isso era uma urgência, né? Eu percebi que era algo que eu precisava melhorar o mais rápido possível. E aí eu fiz um curso de oratória, inclusive, para quem tem essa dificuldade, existem vários materiais na internet hoje em dia. No caso do Wellington, ele resolveu com leitura, então tem livros sobre como melhorar a oratória. Eu comprei, inclusive, ver opiniões diferentes, visões diferentes de como trabalhar a oratória, isso foi muito importante para mim. Só que eu também fiz um curso no Coursera, fui treinando, fiquei tão proativo nisso que chegou um momento que eu quis dar um curso de oratória, justamente para me expor a situações diferentes. Eu queria ensinar para o pessoal aquilo que eu tinha dificuldade há, sei lá, um mês atrás. Mas se depender do meu curso, eu simplesmente
acho que provavelmente nem estaria no estágio que eu estou fazendo, justamente porque nas primeiras etapas de todo o processo seletivo é apresentação em grupo. Você tem uma dinâmica em grupo, você tem que se apresentar. Eu teria muita dificuldade se não tivesse tido essa trajetória, e algo que é errado, né? Um curso de engenharia, né? Não ter uma atenção na parte de comunicação, acho bastante importante. E vocês dois evoluíram tanto na comunicação que, inclusive, agora vocês estão dando uma entrevista aqui para um podcast, né? Isso é um sinal claro de que, pô, vocês se sentem à vontade conversando e falando sobre assuntos diversos, não é mesmo? Então, gente, falando aqui também sobre a carreira. Para o engenheiro eletricista, para quem está recém-formado e para quem está também já há algum tempo no mercado, há muitas oportunidades para atuar como engenheiro eletricista de fato? Ou por conta de uma escassez de vagas na área, é preciso atuar em outras áreas, não necessariamente na engenharia elétrica? É claro que assim, a gente sempre tá refém, né? A gente acaba se tornando refém do cenário global e o cenário nacional, né? Para mim, pelo menos, foi importante. E escolher uma universidade que talvez não seja voltada muito para o mercado. Eu sempre bato nisso, porque, cara, o mercado, ele é variável, entendeu? Pode ser que eu tenha estudado durante 5 anos para fazer uma coisa e aí o mercado mudou e aí eu faço o quê, entendeu? Mas o cenário atual, na minha opinião, é bem favorável, assim. É porque a elétrica, é muito interessante talvez falar isso, porque existem alguns pontos, principalmente pontos estruturais, nas quais não flutuam tanto de acordo com o cenário. Por exemplo, eu tenho uma parte de energia. Cara, é uma parte estrutural que, independente do cenário, eu vou precisar de engenheiro, embora com mais ou menos investimento federal, eu ainda preciso dos engenheiros. E a gente, tanto eu quanto o João, a gente trabalha na área da saúde. Então, por exemplo, também a flutuação não fica tão aliada ao cenário global e nacional. Existe sim a questão de vende mais máquinas, vende menos máquinas, trabalha mais, trabalha menos, mas ainda sempre existe o espaço. Assim, e a gente ainda precisa de engenheiros. A demanda é muito grande. As questões de linhas de transmissão, de geração e transmissão. Cara, a gente fala assim, principalmente na parte de meio ambiente, dessa parte de renováveis, isso está muito em alta, né? Não tem como fugir disso. E aí parte para a saúde também, cara, tá muito em alta. Aí a gente parte para automação, que a elétrica também pega um pouco. Por exemplo, a gente fala dessas smart grid aí, que, cara, automação em tudo. Hoje a sua casa é feita de automação. Então, você pode estar aliando a parte de controle de automação com a parte de engenharia elétrica. Então, por ser um curso muito amplo, existem muitas vagas. Ainda o cenário é positivo para quem está cursando e está saindo dessa graduação. Eu tenho amigos que também foram efetivados no banco. Estão trabalhando lá nas funções administrativas justamente por causa dessa base forte, exageradamente forte do nosso curso, matemática, visão estratégica, análise crítica, no sentido de diagnóstico, de observar um problema e saber resolver, justamente porque foi o nosso dia a dia durante a graduação inteira. Então, eu acredito que engenharias como um todo vão ser sempre assim bastante bem vistos, independente do cenário. Vocês acabaram de comentar aqui sobre o leque, que é bem grande, de campos de atuação de alguém que se forma em engenharia elétrica. João, quais são os objetivos de carreira mais comuns entre os seus colegas de faculdade, de turma, e o que eles sonham em fazer como profissionais? Eu percebo que a maioria foi para a indústria, né? Indústria que precisa bastante, inclusive, de estagiários na parte de engenharia, que está perto de se formar. Eu diria que eles têm um sonho assim de seguir na área da elétrica mesmo, de seguir na parte de projeto, de manutenção. Então, pelo menos desde que a gente começou a buscar estágio, a gente queria um lugar que pudesse efetivar a gente. Então, eu acredito que esse é o maior sonho de todos nós, é ser efetivado, assim, a curto prazo. A gente não tem muito planejamento a longo prazo. Obviamente, a longo prazo a gente quer ser engenheiro. Eu pelo menos quero ser engenheiro. O restante, pelo menos os meus colegas mais íntimos, também querem ser engenheiros, trabalhar com projetos. A grande questão do estágio, cara, principalmente eu passei por isso,
é se visualizar como engenheiro, entendeu? Esse é o grande segredo, assim. Durante muito tempo você acaba próximo já de finalizar o curso, porém você não se enxerga como engenheiro. Porque no estágio, você acaba vendo, eu fiz estágio na Eletrobras, na parte de geração e transmissão de energia, e ali, realmente, eu me enxerguei como engenheiro. Então, eu já estava próximo da graduação, e aí me trouxe essa satisfação de, cara, sou um engenheiro, entendeu? Então, o grande lance do estágio, eu sempre falei isso para os outros estagiários que passaram por aqui, e falo isso para o João, é a questão de, primeiro, absorver o máximo de informação. Você ainda não tem essa responsabilidade de talvez solucionar os problemas, é por isso que você está sempre acompanhado, é um estágio monitorado, acompanhado, e tentar se enxergar como engenheiro. Porque assim, daqui 3, 4, 5, 6 meses, o João vai estar formado, ele vai ser um engenheiro. E Wellington, você comentou que lida bastante com estagiários. Quais são as principais peculiaridades, características aí que você nota nos recém-formados hoje em dia? Hoje, as pessoas, principalmente os mais novos que estão saindo aí, eu sinto que a maior dificuldade é de se concentrar. Então, às vezes, você se dedicar a um assunto só e realmente, cara, se concentra nisso, porque eu acho que são muitas informações, né? Muitos meios, muitos fatores externos borbulhando ali direto e a cabeça da molecada tá a mil, assim, sabe? Só que precisa de um momento, a gente precisa desacelerar e concentrar e focar. O grande problema, assim, talvez seja um problema para mim ainda, que não me acostumei com isso, não estou dizendo que eu sou certo e o pessoal que está chegando é errado, mas eu acho que é isso, não se deixar levar por algumas outras coisas que acabam influenciando. O conflito de geração existe, a gente precisa entender o que está acontecendo, para mim, no meu caso, é saudável. As pessoas hoje em dia, principalmente na engenharia, estão acostumados a as coisas funcionarem muito rápido, funciona por botão, entendeu? O cara está acostumado no game ali que ele apertou, tudo funcionou. Por exemplo, eu peguei uma parte que eu tinha que analisar diagrama em folha, então eu abri o manual e destrinchar, falar, cara, fio por fio, e hoje talvez isso não aconteça, talvez o João não passe por isso. Mas é interessante que em algum momento ele vai ter que saber, entendeu? Falar, poxa, isso aqui é interessante. Algumas outras coisas já não são mais aplicáveis, entendeu? Eu não posso exigir isso, que o João saiba bobinar um motor, que eu fiz lá quando eu fiz Senai com 13 anos de idade, que eu ficava criando lá, sabe? Enrolando uma bobina. Não quero que o João faça isso. Mas o conselho que eu daria é isso: é ter paciência, tanto da minha parte, que eu tenho que melhorar isso diariamente, como do João ter paciência, que talvez a minha geração foi um pouco diferente e que nem tudo pode ser descartado, que tem muita coisa que funciona, que funcionou e ainda funciona. A gente está acostumado ao imediatismo, a trabalhar de forma paralela. Tem 300 informações, você muitas vezes trabalha com as 300 de uma vez só. Vê a notícia enquanto está fazendo um cálculo ainda relacionado ao seu trabalho, conferir no WhatsApp de tempos em tempos, vendo se surge alguma mensagem de alguém com quem você está trocando ideia. Então, acredito que a minha geração está mais nesse sentido, ao imediatismo, ao paralelismo, né, de informações, de trabalhar em conjunto. E eu acredito que realmente tem esse problema aí da falta de foco, que a gente trabalha tanto em paralelo, tão rápido, que muitas vezes a gente acaba não focando no que realmente importa. Tanto é que em situações em que não tem como fazer outras coisas ao mesmo tempo, tem que fazer apenas aquilo, tem que esperar para acontecer, eu sinto que o pessoal tem mais dificuldade, eu também. Situações que eu tenho que esperar uma máquina funcionar, ver, diagnosticar o problema, às vezes eu sinto um pouco de impaciência. É curioso ouvir isso, porque essa impaciência que às vezes a gente julga, essa impaciência sempre existiu, cara. Imagina, hoje somos nós os novos CEOs aí com 35 anos, que a gente quer ter a nossa empresa, entendeu? Quer ser o dono do próprio negócio e não ter o meu gerente, não ter o meu gestor, eu ser o dono do meu próprio tempo. Então, eu acho que é isso. E agora a gente precisa colocar tudo junto e andar junto, a gente precisa caminhar junto. Conflito de geração vai existir e precisa ter paciência e tolerância. Eu acho que esse é o grande segredo
para as coisas fluírem bem. Aproveitando essa questão que o Wellington comentou aí de abrir o próprio negócio, para empreender, ter o seu próprio negócio como engenheira ou engenheiro eletricista, quais que são as possibilidades? Isso é muito comum? Olha, eu vejo que isso é uma tendência, viu, Oscar? Principalmente no cenário que a gente analisa de energias renováveis. Cara, eu tenho 2, 3 amigos que estão com empresas de engenharia solar e os caras estão bem pra caramba, assim. Então, existem muitas possibilidades dentro da engenharia. Comercialização de energia, na própria parte que eu trabalho, que é a parte de saúde, cara, posso prestar serviço, posso ser um consultor. Então, na engenharia, eu acho que isso sempre existiu. E na elétrica não é diferente. Na elétrica, como é um curso muito abrangente, então todas as áreas a gente consegue ser um empreendedor, sim. Desde a da questão de programação, de prestar serviço para bancos, eu vejo que tem os colegas que fazem isso. Tem a parte de energia solar, eólica, que é a parte de renováveis. Mas hoje em dia é o que está para valer, né? Que é pessoas abrindo consultoria para poder realmente fazer os projetos de placa solar para residências, inclusive, que antigamente acho que era mais voltado a empresas, hoje em dia está se mostrando cada vez mais comum o pessoal ter um projeto de placa solar na residência. Acredito que também a automação, um colega específico, ele abriu uma empresa de automação, de residencial, predial, controle de ar-condicionado. Essa parte de automação de casas inteligentes, isso também está em alta, já vem crescendo bastante. Tem um colega também de próteses, que o cara fazia projetos de próteses, velho. Assim, sensacional, um negócio absurdo. Que aí partiu um pouco mais para a área de biomedicina. Então, é abrangente. Para empreender, é uma boa graduação, um bom curso. Fechar aqui com uma pergunta clássica, né? Que conselho vocês dariam para quem está pensando em fazer engenharia elétrica? Principalmente, não vai achando que você saiu do ensino médio sendo 0, sendo 10, você vai se dar bem na faculdade, que no final todo mundo acaba encontrando aquela dificuldade com as matérias básicas da engenharia. Então, saia consciente que você tem que aprender a estudar, dar o seu sangue, dar o seu melhor, né? Que tem várias oportunidades no curso de engenharia. Então, aprender a estudar e saber bem o conceito, né? A base, né? Que é a linha de cálculo e física. Antes de ir para a engenharia elétrica em específico, se for um momento assim, você está se decidindo entre engenharias, converse com pessoas que já fez esse curso, que trabalha na área. Tem vários materiais no YouTube mostrando, por exemplo, o dia a dia de um engenheiro eletricista, que tem várias, né, ramificações da elétrica. Então é bom conhecer a profissão antes de ingressar. E para quem já está dentro, eu diria também para fazer parte de grupo de extensão. Eu acredito que isso foi um diferencial enorme para mim. Se eu não tivesse feito, né, eu acredito que não estaria aqui hoje, né, não seria mais um estagiário. Talvez eu estaria procurando ainda o meu estágio, né, às vezes não terminando o curso. Bom, é isso, cara. Eu acho que comunicação é essencial. O cara que sai hoje da graduação, ele precisa saber se comunicar. Para o cara que está entrando na engenharia elétrica, saiba realmente como é o curso antes de entrar, porque é inevitável que em algum momento você vá se frustrar, mas que isso não acabe com todo o seu projeto de vida, entendeu? E a gente precisa de profissionais humanos, né, cara? Eu sempre fui muito apegado a isso, de ter engenheiros mais humanos, mais sensíveis a esses fatos. Eu sou um defensor disso. A gente vai saber calcular, a gente vai saber solucionar problema, mas saber ouvir e talvez ser um pouco mais próximo das pessoas, isso a gente não aprende. Então, tente desenvolver isso. Isso vai ser um diferencial para você. Vai te trazer muitos benefícios, seja como profissional ou não, mas falando especificamente de um engenheiro eletricista, isso vai ser o seu diferencial. Vai ser o que vai te colocar lá em cima. Vamos trazer um pouco mais para o lado humano. Não deixar que esse lado de exatas se torne o fator primordial do profissional de engenharia elétrica. Wellington, João, valeu demais pela participação de vocês nesse primeiro episódio sobre engenharia aqui no Segunda a Sexta. Assim como o curso que vocês fizeram, esse papo foi muito denso
e muito legal também, lógico. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e não se esqueça de compartilhar o episódio com seus amigos, familiares, todo mundo que quer saber mais sobre esse curso, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.